Deputado. Cumprimentar especialmente pela a importância da matéria e poder traduzir para a população brasileira o porquê dessa relevância. Pois é, deputado. Hoje, do jeito que chegou aqui o projeto, há alguns pontos no texto que já estão causando polêmica, principalmente junto aos partidos de oposição. O senhor é do PDT. Que são as aposentadorias do trabalhador rural e da trabalhadora também, e das professoras, né? Dos professores, mas mais das professoras. O senhor pode explicar para a gente o que está causando polêmica exatamente? Bom, então vamos primeiro entender, desenhar o quadro que o Brasil ultrapassa nesse momento. Certo. Se você examinar o orçamento do governo federal de 2017, 17/18, você vai perceber o seguinte: o país, o governo federal, ele gasta com previdência, tanto do INSS quanto do regime próprio de previdência do servidor federal. Se você somar essas duas despesas, está lá no orçamento o gasto de aproximadamente 710 bilhões de reais. Bilhões com B de bola, para que o nosso telespectador compreenda a magnitude disso. Ao mesmo tempo em que eu examino quanto o Brasil gasta com educação, é um choque tremendo. O brasileiro ou a brasileira, ela não tem conhecimento disso e é importante a gente massificar essa informação. 710 bilhões na Previdência, 95 na educação. Há um disparate muito grande. E na saúde, para complementar ainda mais, nós gastamos 109 bilhões. Portanto, há um valor que precisa ser compreendido e que precisa ser consertado na maior rapidez. Inclusive porque, vou dar aqui um outro dado, se você olhar desses 710, cortar pensão por morte. Nesse corte, o Brasil gasta por ano 120 bilhões de reais por pensão. Sabe quanto o governo federal repassa aos estados brasileiros através do Fundo de Participação dos Estados, que é aquele percentual que os estados e municípios têm em relação à arrecadação do imposto de renda, em relação à arrecadação do IPI? Pois vamos lá, 120 milhões pensão, 80 bilhões toda a distribuição de recursos que o governo federal faz para estados, por exemplo. Portanto, esse processo de alocação precisa ser mudado. Agora, essa mudança, essa alteração, ela não pode acontecer em cima do trabalhador mais pobre, naquele que é beneficiado, que você acabou de mencionar, que são aqueles que não conseguem contribuir cotidianamente durante os 15 anos, e aí eles vão para um critério da assistência social, que não é nem, vamos dizer assim, previdenciário, que é o BPC. Esse valor no Brasil hoje é um salário mínimo. O benefício de prestação continuada. Exatamente. Esse valor é um salário mínimo. Está sendo proposto e hoje você recebe quando alcança 65 anos de idade. Exatamente. O que é que o governo está propondo? Reduzir isso para 400, voltando para 60 anos e não 65, mas só vai pagar o salário mínimo com 70. Então, isso é uma carga que, nesse momento, o trabalhador não tem mais como fazer. Ele já está na remuneração mínima em relação a esse ponto. Então, ele receberia menos do que o salário mínimo. Durante um certo tempo, a contra-informação é de que seria antes, que ele não recebe hoje, mas a partir de 65 ele continuará recebendo 400. Se, em princípio, a antecipação pudesse ser uma boa coisa, o continuar dele até 70 diminui o valor recebido no período. Isso então, o senhor não acredita que vai passar aqui, Eu não acredito. Eu acho que o próprio governo, o próprio secretário de Previdência, Rogério Marinho, conversando com o ministro Paulo Guedes, eu acredito que essa matéria vai, com certeza, ser consertada, porque as pessoas precisa consertar a Previdência? Sim, mas vamos acabar os privilégios lá em cima. Isso. Não pode e a ser questão lá do embaixo. produtor rural? Vamos voltar um pouquinho só para isso. Veja, o agricultor, que hoje, ele, com 15 anos de contribuição, por que 15 anos? Porque o trabalhador ele não tem a mesma frequência que um trabalhador do setor privado que está no ar-condicionado, que trabalha todo o tempo, nem a expectativa de vida dele é igual, nem mesmo a regularidade. Às vezes ele planta e não colhe, não tem nada a pagar. Por isso que esse período, em vez de ser 30 ou 35 anos, como normalmente se vê nas outras categorias de trabalhadores, há um espaço menor que se é cobrado dele. Está se demandando desse mesmo trabalhador mais 5 anos de contribuição, indo para 20 anos de contribuição. Essa é uma matéria que também
tem causado problemas na interpretação dessa casa. No entanto, tem a progressividade da alíquota previdenciária, isso é uma coisa extremamente relevante. Paga maior alíquota quem ganha mais, paga menor alíquota quem ganha menos. Isso é um conceito fundamental. A própria idade mínima, que o Brasil, ele antigamente, vamos dizer, 20 anos atrás, você tinha uma expectativa de vida de 68, hoje você vai para a expectativa de 84 anos. Portanto, o Brasil, o homem e a mulher, e sempre lembrando, a mulher inclusive vivendo mais um pouco, o tempo de fruição, ou seja, de recebimento da aposentadoria, se estendeu muito. Então, isso gera descompasso. Esta cláusula, se vai ser 65 ou 63, enfim, essa é uma cláusula que tem que ter na matéria, mas que será ajustada, vamos dizer assim, no âmbito do plenário da Câmara dos Deputados. Tá certo. O argumento do governo ao apresentar a reforma é de que a proposta reduz privilégios, como o senhor falou, e preserva os mais pobres. Mas há deputados da oposição que dizem exatamente o contrário, que os idosos mais pobres podem não ter tempo nem de gozar essa aposentadoria. É nesse sentido que o senhor diz, exatamente. Né? A Previdência ela precisa ser requalificada nos seus valores. Agora, nós temos que identificar qual é o pilar que vai pagar essa conta. Eu, inclusive, tenho uma outra ponderação que o meu partido, o PDT, nós fizemos isso durante a candidatura do nosso presidente Ciro Gomes, que é... Três pilares, Três pilares, que era o pilar social, separando de previdência a assistência social, que aqui no Brasil tem a LOAS, que é a Lei de Organização de Assistência Social, que onde está o benefício de proteção continuada, o tal BPC. A gente separa essas contas do pilar social com um salário mínimo, como sendo o passo, a remuneração, o que eles estão propondo menor agora, estão elevando para 70 anos, e também tínhamos um pilar de repartição até R$4.000, repartição esses modelos de agora, que os atuais trabalhadores pagam pelos que se aposentaram ontem. E um terceiro pilar, chamado de capitalização de contas individuais, que é onde o trabalhador, o servidor público, contribui para si próprio, não mais para um bolo para ser repartido. Como se fosse uma previdência privada? Não é previdência privada, porque nós defendemos a contribuição patronal. Na previdência privada, você só tem a sua contribuição. O que nós propusemos à época era uma capitalização de contas individuais com as duas contribuições. Dos dois lados. Exatamente, a contribuição do trabalhador e as duas pontas. Porque isso dá primeiro, por definição, sistemas de capitalização de contas individuais, o déficit é zero, não existe déficit. Por quê? Porque o que define o montante da sua aposentadoria é quanto você contribuiu ao longo dos anos. O homem, 35, e pode ampliando para 40, ou mulher, dependendo da categoria. Professor, em vez de 35, é 30, mulher, 25, enfim. O bolo que você colocar. E você consegue enxergar esse valor todo mês, porque a conta é individual. No regime de hoje, você coloca lá no bolo, você não sabe nem... Perde um pouco o controle. Perde um pouco o controle. Então, se isso não for aprovado, e a matéria que está na casa, eu já tive a oportunidade de conversar com o secretário Rogério Marinho, com a sua equipe inteira, são grandes profissionais, é bom que se frise isso, ele tem tido muita habilidade, mas esse é um princípio que nós não podemos deixar para a lei complementar. Certo, porque muitas coisas estão sendo colocadas na lei complementar. É isso que tem se descoberto ao se esmiuçar esse projeto enorme. Exatamente. Né?